aí, pessoal? Sentar cada um nos seus lugares. Bem, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar sobre uma autora, uma pensadora chamada Sharon Zukin, dos Estados Unidos, e vai pensar sobre a gentrificação e a vida urbana. O que é a gentrificação? Você já ouviu falar nesse conceito? Nunca ouviu falar? Gentrificação é um processo que ocorre geralmente em grandes cidades de uma região que é habitada em sua maior parte por pobres. Quando ela é valorizada, os pobres acabam de alguma maneira sendo expulsos ou de uma forma sendo empurrados para fora daquela região porque ela passou a ser valorizada. Seus imóveis passaram a ter um preço e o pobre que habita aquela região não tem condições mais de viver ali, é empurrado pelo mercado a procurar outras regiões, geralmente na periferia, para morar. E isso é um processo que aconteceu e acontece em todas as grandes cidades. Se uma região ela passa a ser valorizada e há naquela região pessoas pobres, elas são empurradas para outras regiões da cidade. E ela vai refletir também sobre a criação dos lofts. Loft é uma moradia que hoje está começando a se tornar moda em Uberlândia. É um espaço, onde está tudo integrado. Ao mesmo tempo é quarto, cozinha, tudo. Um espaço relativamente curto e que vem de encontro ao individualismo da vida moderna. As pessoas estão buscando morar sozinhas em espaços cleans, espaços limpos, espaços arejados e integrados ali. Quase praticamente não há divisão. As divisões que existiam nas residências estão desaparecendo a partir dos lofts. E para ela morar no loft é como morar numa vitrine de uma loja. Isso mostra a mercadização, a transformação de tudo que o capitalismo acaba produzindo, transformando tudo em mercadoria e tudo em algo a ser exposto. Vivemos numa exposição muito grande nas redes sociais e o loft é uma espécie de exposição também. É algo, uma residência, muito mais para você mostrar, postar, do que para morar. Porque é uma residência onde não há as divisões. Realmente as casas tinham sala de estar, tinham cozinha, tinham os quartos. Agora no loft todas essas coisas são integradas, estão no mesmo espaço. Isso é muito mais para poder expor do que para poder viver, na verdade. E mostra que também no capitalismo, na vida moderna, já não há mais divisões. Tudo se transforma em mercadoria, tudo se transforma em produto. E há uma confusão geral essa integração de todas as coisas. Nos anos de 1920, aí, o sociólogo norte-americano Robert Parker cunhou o termo ecologia urbana. O estudo das residências ou o estudo da morada urbana do ser humano. Então, ecos, emprego, é casa, logia, estudo. O estudo das casas, mas principalmente o estudo da vida humana das cidades. É uma figura-chave na criação da escola Chicago, uma tradição, uma escola sociológica norte-americana, busca estudar de forma sistemática a vida urbana das cidades. Em 1961, a Jane Jacobs publicou uma obra chamada Morte e Vida de Grandes Cidades, que se tornou um dos mais influentes estudos no pós-guerra e sobre os ambientes urbanos. Como ela faz um estudo nos Estados Unidos e em várias outras cidades sobre como o pós-guerra, o pós-segunda guerra mundial influenciou na dinâmica das cidades, como que as cidades foram se transformando após esse período aí. Em 1964, a socióloga britânica, a Ruth Leslie, inventou a palavra gentrificação, que é isso que eu falei, né? Essa expulsão dos
pobres, quando há uma valorização de uma área, os pobres geralmente são empurrados ou até expulsos mesmo. Isso acontece em várias grandes cidades. Os pobres geralmente chegam ali, montam suas casas, às vezes barracos em terras ou áreas que muitas das vezes os donos sequer cuidam, sequer pagam os impostos delas. Eles vão muitas vezes pensando que aquela área é valorizada, que a parte política é valorizada, eles são expulsos pela polícia, pelo Estado, ou forçados a sair lá por conta da valorização e de que a região está muito cara para viver. Então, esse é o processo de gentrificação, poder descrever as constituições dos moradores da classe trabalhadora ou dos pobres, dos da classe média, que não tem dinheiro, porque agora aquela região foi valorizada, então quem tem dinheiro vai habitar aquela região. Quem não tem vai ser forçado a sair de alguma maneira. Na década de 1970, os artistas começaram a se mudar para antigas fábricas do sul de Manhattan, em Nova York. São processos que é mostrado em muitos filmes norte-americanos de Hollywood. Os artistas morando em fábricas gigantescas, onde tinha um espaço livre ali para poder desenvolver a sua criatividade e a sua arte. Depois, esses espaços, os artistas acabaram se transformando nos lofts. Eles foram divididos, a classe média foi mudando para lá, aquela região de uma região uma antiga área industrial de uma cidade e vê suas fábricas fechar e ir em decadência. Isso acontece em muitas cidades, tem fábricas em algumas regiões. Algumas fábricas, processo à medida que o tempo passa, algumas empresas vão falindo, algumas fábricas também. Os artistas foram atraídos para aquela área, para aquela região, por causa dos aluguéis. O processo de falência fez com que aqueles prédios se tornassem abandonados. O abandono daqueles prédios torna aquela região, muitas vezes, objeto de invasão, e por conta disso, essas pessoas que valem lá acabam desvalorizando. Então, a galera que mora ali na região desvaloriza bastante o valor dos imóveis, dos terrenos. Isso acabou atraindo os artistas, né? Os artistas foram atraídos para aquela área por causa dos aluguéis baratos e dos grandes espaços onde eles podiam exercer a sua criatividade. E aí, com a chegada dos artistas nessas regiões, essas regiões passaram a ser valorizadas. Os jovens profissionais urbanos são depois atraídos pelo ambiente cool, legal, interessante ali, que os artistas criam, né? Então os agentes imobiliários viram nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque a região foi transformada por artistas, ganhou valor, foi valorizado, e eles passam a comprar essas propriedades e a vender para a galera de uma classe social um pouco mais abastada. Então os aluguéis passaram a aumentar, o custo de vida na região começou a ficar mais caro, os artistas e os pobres se mudaram, porque eles queriam ir justamente porque era mais barato, e a área, por sua vez, perdeu sua diversidade, perde sua vibração e novamente volta a ser desvalorizada. Ela perde essa diversidade e desvalorização. Então ela vai refletir, a Sharon Zucchini, sobre o sentido do espaço, esse espaço que no sistema capitalista é um espaço mercantilizado, transformado em grupo, em mercadoria, onde ele é valorizado e desvalorizado constantemente a partir das dinâmicas da cidade, né? Ela vai falar sobre a regeneração urbana, os espaços geralmente que mudam, que vão se regenerando, áreas que são desvalorizadas voltam a ser valorizadas a partir do momento que algum evento ocorre naquela região que passa a valorizar e é uma regeneração. Ela vai falar dos lofts aí, que são paredes lisas, vigas aparentes e detalhes arquitetônicos inesperados que oferecem a autenticidade buscada pelos compradores dos lofts urbanos. Então, nos Estados Unidos, daquela história, os lofts vieram depois dos artistas. Os artistas compravam ou alugavam as regiões das fábricas e depois que eles saíram de lá, porque foi muito valorizada a habilidade muito cara, essas fábricas foram transformadas em lofts. O loft é uma moradia extremamente reduzida. Espaço, por exemplo, de uma sala, esse aqui, onde está praticamente tudo integrado. E é um lugar bem lindo, bonitinho, isso é muito mais para ser exposto do que para viver lá.
Porque a sensação de que dá é de que o loft, como morar no loft, é como morar numa vitrine. Você está exposto, pelo menos você mora lá para que assim você possa fazer a exposição daquele ambiente, daquele espaço. E em Uberlândia está chegando esses imóveis aí, que é um imóvel que vem de um pouco do individualismo da sociedade moderna, principalmente o individualismo pregado pelo capitalismo. É um lugar para você morar sozinho, o espaço é muito mais para você postar e exibir do que para viver de forma confortável, vamos dizer assim. Beleza? Entenderam aí? Uma dúvida? Tranquilo? Bravo? Por hoje é isso aí, galera.